Trate o outro como o outro quer ser tratado e não você. Não adianta eu ter uma ideia e não saber me comunicar. E eu aprendo muito com você, porque eu leio os seus artigos, seus conteúdos. Eu acho que não tem luxo maior que esse, que é um luxo de paz de espírito. Só quem já teve a paz de espírito roubada em algum momento sabe do que eu tô falando. Olá, pessoal! E hoje nós estamos em mais um episódio do Luxo Concreto e hoje eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu estou completamente nervosa porque eu estou aqui com um mestre de comunicação e que desafio para mim entrevistar uma pessoa que eu admiro e que eu acompanho há tanto tempo nas redes sociais, no posicionamento, como referência. E eu estava olhando aqui, gente, o que eu escrevi só de uma pequena bio porque eu vou pedir para ele se apresentar. A presença nas ideias, na escuta, na coerência. Eu recebo hoje quem construiu uma autoridade de forma intencional, consistente e inspiradora. Mark Tywell. Gente, não Mark. Como é que eu vou desmentir Sofia Martins? E eu vou falar uma coisa. Gente, assim, tem tanta coisa aqui. Você foi o primeiro brasileiro a ser top voice no Brasil em 2016. Verdade. Com mais de 500 mil de seguidores no LinkedIn, que é altamente para ser mais difícil. Preciso, 576 mil. 560. Quase 600. Não, colunista da Exame, palestra nas principais feiras, nas principais palestras aqui de São Paulo, do mundo. Marca, eu quero que você se apresente, porque assim, que responsabilidade a minha. Eu entendo de construir prédio, mas de comunicação eu quero aprender com você. Mas tudo edifica, né? Então, primeiro, obrigado. Sou amigo da Sofia, que é a coisa mais importante. Obrigada. E estou muito tocado de estar aqui, muito feliz. Eu sei que não é fácil fazer uma curadoria. A gente deixa muita gente boa de fora, muita gente querida. Então, estou muito feliz de estar aqui, Obrigada, dividindo esse momento com você. E toda a recíproca é verdadeira, você sabe disso. Sim. Aliás, a gente está super atrasado, porque a gente ficou falando uma hora aqui Fez sobre um podcast tudo antes. que não foi gravado. Sim. Mas assim, papel principal na vida, ser pai da Cora, Sim. que tem 11 anos, do Josh, que tem 10, vai fazer 10, tem 9, e do Vira-Lata Wood, que tem 12. Ai, que E graça. aí, nas horas vagas, como você bem citou, eu tenho 4 frentes de atuação. A primeira delas como educador. Então, hoje eu tenho 230 mil alunos, 175 mil só no LinkedIn, comprovados, tá? Não é papo de pescador. Tem uma frente de CMO as a Service. Então, eu atendo como se fosse uma agência, mas concentrada em mim, quer dizer, em mim e na IA, né? Sim, Somos uma sim. dupla e a gente faz esse trabalho. Então, tem uma frente de palestras e treinamentos e tem uma frente de mentorias para executivas e executivos, empreendedoras e empreendedores. Então, a minha divisão é em 4 frentes, mas na essência estrategista de comunicação. E eu venho do jornalismo. Então, eu trabalhei Sim. na Jovem Pan, na Band News, no Jornal da Tarde, na Rádio Globo, no Estadão. Então, sou velho, né? Resumindo, Não, Mark, quando chega nessa na nossa idade... melhor idade, Mark. Eu coloquei aqui, eu estava olhando algumas curiosidades, né? E assim, eu fico abismada com toda a sua jornada, porque para mim a comunicação é o que é de mais importante, porque não Que adianta bom. eu ter uma ideia E você é uma grande comunicadora. e não saber me comunicar. Concordo. E eu aprendo muito com você, porque eu leio os seus artigos, seus gentil. conteúdos. Fico honrado. Porque às vezes a forma como eu quero explicar uma coisa, eu fico, será que a pessoa tá entendendo o que eu tô falando? Tá, porque você me deu uma aula aqui agora há pouco sobre as 243 coisas que você faz. e é muito... Para mim é muito inacreditável, no bom sentido, Sim. disso vir de uma advogada. É Sim, isso? É isso. Então, a minha primeira formação. Não é de uma engenheira técnica. Eu até perguntei se você era engenheira, Sim. né? Porque Muita gente me pergunta. é claro, para construir casa, prédio Sim. e entender tanto de real estate no Brasil, em Singapura, em Dubai, nos Estados Unidos, você precisa ter uma visão além do alcance. Então, eu acho muito admirável. Ainda mais sendo uma mulher num mercado tão masculinizado. E eu falo que masculinizado principalmente nas cadeiras onde estamos. Porque uma coisa em vendas, eu vejo um posicionamento muito grande de mulher, mas em posicionamento de liderança, não tanto, porque o direito passava de pai para filho. Verdade. De terras. Verdade. Então hoje, principalmente em grandes cadeiras, se você pegar o direito da mulher, tem 100 anos. Agora, uma dúvida. Isso acontece só no Brasil ou é internacional? No Brasil, a gente vê uma crescente
né? Em passos lentos, mas uma crescente muito importante. Agora, na Ásia, por exemplo, é muito mais difícil. Masculinizado. Muito mais. Muito mais. Se você... Em Dubai nem reuniões de se fala, né? liderança... Porque é Emirado Árabe. Sim, Né? a parte assim, Dubai, Ásia, aí a pessoa ela vai entender realmente como você precisa ser muito boa para estar ali sendo uma mulher, sendo uma pessoa sul-americana, latina, claro. E aí você vai precisar mostrar e comprovar muito. Então, eu falo muito isso para as mulheres, que não é o desafio, né? O que acontece ali com a gente, é como a gente reage. Então, eu sempre entendi cultura, sempre entro respeitando muito a cultura, mas mostrando como que pode ser o meu olhar naquilo ali. Então, assim, muito eu entrei no mercado da Ásia, que foi extremamente difícil. E até em conselhos que eu faço hoje, Marco, eu falo, às vezes assim, pessoal, vocês estão me pagando para ouvir a minha opinião. Então, se não faz sentido, vamos voltar e revisitar? Porque tem muito cliente, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, que a pessoa te paga, mas ela quer fazer o teu trabalho. Sim. Ela te paga para querer te ensinar, entre aspas, né? E aí, quando você está na alta escala e de pessoas que é dificílimo ouvir a mulher mesmo, porque é cultural. E aí você começa a entender. Por isso que eu vejo que a comunicação ela é muito importante. E quando eu vejo algum problema, eu tento entender mais, fazer perguntas mais assertivas, porque geralmente vem da ignorância. Exatamente. Então, ali no fundo, eu vou dar uma puxada e eu vejo assim, vamos resolver isso daqui, porque não está claro. Eu vejo que o valor da pergunta hoje, até por conta da inteligência artificial, a inteligência artificial ela chega num momento... Não sei se eu estou derrubando sua pauta, espero que não. Não. Mas ela chega num momento que é esse momento de disrupção e que ela já tem hoje mais ou menos 150 de QI. Você é muito inteligente, deve ter uns 130. Eu devo ter uns 100. Ai, não, Marco. A IA tem uns 155. Hoje, eu perguntei para o ChatGPT, 155. Eu perguntei, ninguém me falou. E daqui a 3 anos ela vai ter 1000. Então não é mais sobre aquilo que eu sei, é sobre como eu me adapto àquilo que eu não sei. Sim. Esse é o ponto. Inclusive tem um termo que foi falado por um grande futurista, que é sócio de uma brasileira, a Michelle Schneider, o nome dele é Ian B. Craft, e ele fala isso. Existe um fluxo de competências. Ou seja, as competências vêm e vão o tempo todo. E a nossa autoridade, que durava 20 anos, hoje dura 3. Então, o mundo é sobre fazer melhores perguntas. Somos nós e as máquinas, nós e as pessoas, e não ou. E aí parte exatamente desse teu lugar, que é o quê? Eu não vou expor, eu não vou ficar contestando, eu não vou ficar ensinando o marmanjo a trabalhar. Mas no momento que eu faço uma pergunta, eu estou tentando extrair de uma pessoa ou da máquina aquilo que ela pode me oferecer. A máquina vai fazer isso. Agora, se a pessoa não tiver consistência e ela não tiver maturidade suficiente, ela vai acabar expondo uma vulnerabilidade dela. E aí quem fez a pergunta sai melhor. Para você, Mark, como esse comunicador, o que você considera pilares importantes para executivos? Hoje a nossa audiência ela tem muito incorporador, construtor, vendedor. Legal. Do mercado imobiliário. Perfeito. O que você considera pilar que você vê que são coisas que acontecem de muito erro? Sabe? Que eu entrei no mercado imobiliário pelo erro de atendimento. Como que você enxerga isso? Uma das grandes virtudes que eu vejo você já tem. E não é puxando o saco, vocês vão perceber aí. Quando eu começo a falar, você para. Sim. E quando eu falo alguma coisa, você devolve prestando atenção no que eu falei. Isso chama escuta ativa. Não é ouvir, é escutar, processar e devolver aquilo que foi perguntado. Então, a escuta é o superpoder da comunicação. A escuta é o grande poder. Por quê? Se você, e você sabe disso, quer fazer um projeto, você tem que escutar as pessoas. Eu acabei de voltar da Amazônia. E eu acabei de escrever um artigo para Exame falando disso. A Amazônia tem uma IA especial que eu chamo de inteligência ancestral. IA, que é escutar a floresta, que é escutar as pessoas, que é escutar o ecossistema. E eu vejo que as pessoas não fazem isso. Então você que é uma mulher que trabalha com outras mulheres, como é que você cria um projeto para a mulher? Sim. Escutando as dores delas, é óbvio, ou deveria ser. Então a escuta, ela é um superpoder que a gente não usa, que a gente não aplica, que a gente não leva em consideração. A pessoa está falando, a gente está o tempo todo tentando cortar e vender a nossa história. Então, o primeiro pilar, escuta. Segundo pilar, aquilo que você também comentou, que é clareza para você construir um raciocínio, para se fazer entender.
Né? Algumas profissões, e você é advogada, você sabe, as pessoas não fazem questão de se fazer entender. Não. Elas querem falar bonito para impressionar outros advogados, ou outros médicos, ou outros arquitetos. Mas, na verdade, o trabalho quanto mais mastigado eu tiver, mais entendimento os outros vão ter de mim. Um grande caso, Dr. Drauzio Varela. Sim. Um super médico que mastiga tudo, te entrega de bandeja para você entender de A a Z. Então, as pessoas que conseguem fazer isso, as pessoas que têm essa clareza de que no outro lado não está necessariamente um especialista, conseguem montar com clareza, com estrutura e trazer essas pessoas para perto. Ela cria pertencimento, porque ela está dizendo o seguinte, olha, eu estou te enxergando, eu te respeito. Então, no jornalismo, a gente tem uma regra. Se a minha avó ou minha tia entenderam o que eu falei, então a notícia foi certa. Precisa estar mastigado nesse nível. Por isso que quando você, por exemplo, está no rádio e você escuta que teve um terreno equivalente a 40 campos de futebol, não é à toa. Porque você falar 22 alqueires, ninguém vai fazer conta. Sim. A pessoa vai fazer conta, ela já perdeu o raciocínio. Então você tem que trazer uma imagem, uma alusão que a pessoa fala, eu sei do que você está falando. Sei o tamanho. Exato. Não sei que lá é o tamanho de um carro. Por quê? Para facilitar o entendimento. Então, o bom comunicador, a boa comunicadora, são pessoas que trazem o outro para a conversa, que protagonizam o outro, que escutam, que têm clareza na hora de falar, que têm respeito. E aí, coisas novas que a gente não falava tanto, que é a empatia. Sim. Então, assim, eu estou numa sala, tem uma mulher grávida, ou gestante, ou estou numa sala, tem uma pessoa mais idosa, ou uma pessoa com deficiência. Sabe assim, os comentários que se faz, o jeito que se traz, a forma como você traz esse respeito, tudo conta, tudo é comunicação, na minha visão. Isso, a comunicação sendo bem clara, a pessoa ela aumenta a performance e, consequentemente, para ela que trabalha em venda, que tudo se torna venda, tem um resultado positivo. Claro, porque imagina o seguinte, eu tenho uma equipe de vendas, a equipe de vendas me entende, eu não tenho 2 trabalhos. Sim. Se eu falo as coisas pela metade, as pessoas entendem pela metade. E pior, eu posso falar uma coisa e não ser claro e a pessoa entende outra. Tem uma frase, inclusive, horrível que diz o seguinte, comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. E isso é horrível, porque se eu falo para você, nossa, cabelo bonito, e você entende que é um assédio, eu tô ferrado, não é você. Então eu tenho que tomar cuidado na maneira como me comunico. É responsabilidade do emissor fazer com que o receptor entenda o que está acontecendo. Porque senão você pode ter grandes problemas, entendeu? Sim. E nisso que você faz de treinamento para venda, você vê esses erros... Porque eu reparo, eu formei um time de vendas grande com a maior velocidade de vendas da cidade de São Paulo. Você não quer me formar, não? Eu quero a sua formação. A vender assim? Só que o que eu percebi, as pessoas de vendas, o corretor fala muito e ouve pouco. Tanto que hoje você vê, eu desconheço um curso de escutativa porque acho que ninguém ia querer fazer. Eu tenho um maravilhoso, chama Thomas Brieux. Thomas Brieux é um francês aqui no Brasil. Ele que me ensinou tudo o que eu sei de escuta. Aliás, faz isso como corte que vai dar certo. Ele é um cara espetacular e ele faz um curso chamado Escutatória, que é um curso único. É único, porque porque assim, as pessoas elas querem falar bem, mas elas não estão preocupadas em ouvir o outro. E quem fala não escuta. Então, se eu sentar aqui com você e ficar falando o tempo todo, você vai saber muito de mim, mas eu vou saber nada de você. Sim. E o vendedor, ele comete exatamente esse erro. Ele está o tempo todo ali falando e tentando empurrar e tentando convencer e tentando falar, quando na verdade, se ele escutar, é muito mais fácil ele escutar o que o cliente quer, processar e devolver uma coisa customizada do jeitinho que o cliente quer, do que ficar tentando empurrar. Sim. Então, esse é um erro muito grande de não escutar e não conhecer, portanto, não escutar e não respeitar, porque na verdade o cliente tem um desejo, não ele. O cliente quer isso, vai ficar empurrando o que o cara não quer. Sim. Você vira para mim e fala assim, Mark, eu queria muito um blazer de linho. E eu tô aqui e falo, putz, Sofia, olha essa jaqueta de couro, que incrível. Então, mas eu queria linho, mas então, essa jaqueta de couro aqui, ó, tá vendo? Não queima. Assim, é isso que a gente faz sem perceber. Então, esse é um ponto. Tem um segundo ponto que a gente também não percebe, mais 2, na verdade. O primeiro deles é geracional.
O corretor lida com muita gente, o vendedor lida com muita gente de idades diferentes. Só que você é uma mulher de 25, quantos anos você tem? Eu vou fazer 41. 41. Então você é de uma geração, vamos chamar assim, de Y, vamos dizer assim, Sim. nascida entre 80 e 90. 84. 84. O Y, ele tem um tipo de linguagem que o millennial e que o Gen Z não tem. Você vai falar com uma pessoa de 20, ela gosta de emoji, mas ela detesta áudio. Ela gosta de meme, mas ela não gosta de ligação. E você é uma pessoa que já funciona com telefonema. Sim. Eu mais que você. Sim. Sou da geração X. Quando a gente percebe isso, eu acho que a gente afunila para aquilo que eu vou falar, que é o terceiro e último ponto, que é o mais importante. Personalização. Quanto mais a gente entender que a comunicação atual é sobre escuta, respeito, empatia, contexto, mas acima de tudo, personalização, eu vou tratar a Sofia Martins como ela quer ser tratada. Sim. E não como eu trataria uma outra pessoa. Sim. Porque, pensa comigo, se eu entro numa sala e digo, olha, eu vou fazer meu curso de comunicação, tem 20 pessoas, 10 vão gostar, que já é muito. 8 vão comprar, ou 5, porque é assim, né? Agora, se eu descubro o que cada pessoa quer, o que vai realmente fitar com cada pessoa, e crio um curso ultra específico que eu responda para cada pessoa qual é a dor dela, eu vou vender 80%. Por quê? Porque eu estou te respondendo exatamente aquilo que é a tua dor. Se eu viro para você e falo assim, Sofia, vem no meu consultório, você fala assim, Marco, eu queria colocar um botox, e eu falo, incrível, vamos cortar esse cabelo então? Entende? É assim que a gente faz com as pessoas o tempo todo. E as pessoas não percebem que não percebem, porque elas não personalizam, porque elas não escutam, porque elas não processam. Sim. Então, segredo das borboletas. Conversou, escutou, anotou, processou, pensou, faz uma devolutiva daquilo que estão te pedindo. A pessoa só quer se sentir escutada. Se você vira para mim e fala, olha, eu quero um apartamento silencioso, e eu viro para você depois de 2 dias e falo assim, encontrei o que você queria, um apartamento silencioso, que tem isso é uma coisa. Mas se eu virar para você, você fala que era um apartamento silencioso, tá na frente, te levo na frente da linha do trem, e falo, não, isso aqui tem janela anti-ruído. Acabou. É assim que as pessoas fazem, elas empurram. Sim. Uma das coisas, quando eu entrei no mercado imobiliário, foi porque eu não gostava de corretor. Eu já tinha tido problema em 3 compras de apartamentos para mim. Tá. Justamente por isso. Falei, então eu vou tirar minha certificação para eu ser minha corretora. Você acredita? Caramba! Então, uma das coisas que eu treino... Você fundou o Quinto Andar? Não, tô brincando. Quando eu pego, e eu falo isso pro corretor, e eu entrei, a primeira coisa que eu ouvi foi uma asneira muito grande, que foi assim, Sofia, atende como você gostaria de ser atendido. Eu nunca ouvi tanta besteira. É exatamente o contrário do que eu te falei. Como o Mark quer ser atendido exatamente. É diferente da Sofia, é diferente do Samuel, é diferente da Sofia. Ótimo que você pescou isso. E aí eu falei, não, imagina se eu atender, eu sou uma pessoa prática, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de shopping, eu compro tudo online já para facilitar tempo, não gosto de ficar andando pro aleatório, sabe assim? Imagina se eu atender uma pessoa que ela quer o detalhe e gosta daquilo ali. Não pode ser como a Sofia. Não pode, exatamente. Não pode. Gente, assim, trate o outro como o outro quer ser tratado e não você. Sim. Não tem sentido. E outra, a gente comete esse erro, você está falando assim, de atender uma mulher para mulher Marisa, né? Sim. Mas, já pensou, eu homem, falando das minhas coisas masculinas, energia masculina, tal, querendo te vender alguma coisa com a minha pegada, não tem sentido. Não tem a visão. Agora, eu vou te falar. Isso acontece também nos relacionamentos. Isso não é só vendedor e corretor e administrador e advogado e tal. Isso acontece no dia a dia. Sim. Mulheres não se sentem escutadas pelos homens e vice-versa. Sim. Então essa conversa ela é mais profunda. Pais não escutam filhos, filhos não escutam pais. A escuta ela tem essa característica. Quando você é uma boa ouvinte na vida, você vira um bom vendedor. E, de novo, ninguém nasce ouvindo. Isso é uma questão de prática. Quer dizer, as pessoas nascem ouvindo muitas vezes. Mas talvez não escutando ativamente. E é uma questão de treino. O que é treino de escuta? Primeiro... Como faz? Como que faz? Primeira coisa, presença. Eu tô aqui com você, eu tô do lado de fora estão as minhas preocupações, do lado de fora tá o carro que eu vou pegar para sair de Alphaville para São Paulo, do lado de fora tem mais 3 eventos hoje de isso, aquilo, entrevista.
Tenho coisa para pensar e me preocupar, ainda bem. Mas neste momento, eu estou 100% aqui. E por quê? Porque senão é muito fácil. Você começa a conversar comigo, o jantar, e se eu for para academia mais tarde, será que ela está gostando do meu cabelo? Será que minha testa está brilhando? É muito fácil você ser invadido por pensamentos que a gente chama de intrusivos e eles roubarem a tua atenção. E aí acabou. Uma vez que rouba Bebê Reborn, Marisa Maiô, todo mundo te leva, né? Bitcoin do dia, tarifaço. Sim. Então você se deixa levar. O ponto é presença, primeira coisa na minha visão. É difícil ser presente. Sim. Muito difícil. Sim. Mas é um treino também. Sim. Você não precisa ser presente 48 horas por dia. Se eu tiver com você 40 minutos da nossa entrevista de 1 hora presente, porra, já é um mundo. Sim. Então, presença. Depois, atenção ao outro. E aí a atenção não é ele falar ou ela falar e eu ficar aqui, bom, agora que eu vou responder, já que ela tá falando isso, deixa eu achar uma frase bonita e tal. Não é isso. É realmente escutar. É realmente assim, a pessoa fala e quando eu escuto, eu posso virar para você e falar assim, engraçado, Sofia, você falou de shopping, né? Essa história que você falou do teu direcionamento, de ser uma pessoa prática. Porra, te escutei, acabou. O que você vai pensar quando você está falando com um estranho sobre isso? Fala, nossa, a pessoa realmente prestou atenção. Sim. Ou pior, às vezes você esquece. Onde que eu estava mesmo? A pessoa, você estava falando disso. Sim, nossa, aí fala, você estava prestando atenção. A pessoa está prestando atenção. E a gente não percebe. Então, Sim. o ponto é, se você não tem esse tempo de parar 5 minutos no elevador com a pessoa, tudo bem, me perdoa, deixa eu só resolver isso aqui, já falo com você. Ou, Sofia, eu tenho 1 minuto que eu vou resolver outra coisa. 1 minuto presente. Sim. 1 minuto presente. Já Senão, não. isso. Senão, não precisa, concorda? Sim. Entre estar com você, com essa cara de paisagem, pensando em 1000 coisas, cara de badejo, né? Assim, 1000 coisas e não prestar atenção. E você falar, não é? Aí eu, Não, fala de novo. Fala de novo. O que você estava falando mesmo? Uma outra coisa que eu aprendi com o Tomás Brieux, super interessante. Não fale com quem não te escuta. Não fale com quem não te escuta. Que é um erro muito comum. A pessoa tá ali, ó. Você tá falando, vai falando comigo. Oi, Mark, e tal. Tô te ouvindo. Aí eu paro. Aí eu vai falando e para. Falando e para, deixa eu falar assim, nossa, que bom que você tá aqui no Luxo Concreto, Mark. Me fala um pouco mais de você. Você é formado em jornalismo, você começou na Jovem Pan. Aí você para. Fala. Não, tô te falando, quando você para, você tá falando comigo e eu não tô prestando atenção, se você para, a pessoa não aguenta o silêncio. Ela, não, pode falar. Aí você fala, não, termina, eu já falo. É uma tática. Por quê? Porque não dá para fazer duas coisas. Só a mulher consegue, o homem não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso daí, mesmo que tem muitos estudos e tal, que a mulher ela tem o comportamento, eu falo para as mulheres, Mark, não cair nessa armadilha. Eu faço muitas coisas, mas eu faço uma coisa bem feita de cada vez. Eu já cometi muito esse erro porque eu vou te falar uma experiência que eu tive. Eu estive em Singapura ano passado e geralmente eu faço conselho... Deve ser maravilhoso, né? Você joga lixo no chão, não? Não, nossa, nem lá. A Ásia é uma coisa assim, uma educação... Não, depende. Já me falaram que a China não é Singapura, né? Mas se você for em alguns lugares Japão. ricos... Japão é extremamente limpo e educação, silêncio está no cruzamento ali. Mesmo? Não sabia disso. As pessoas nem se esbarram. Que é uma educação absurda. Mas uma coisa que eu me senti muito especial de uma experiência... foi, eu estava lá com 9 executivos, altos executivos da empresa, e eles ficaram 5 dias comigo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Executivos, eu estou falando com um salário médio de $300 mil por mês. Uau, só para você entender. Por mês? Por mês. Não são executivos, né? São pessoas de decisão da empresa. Tá. E as empresas são muito grandes. Tá. Só que eu tô falando isso para você entender que as pessoas têm coisa muito importante para fazer. Sim. Do que estar ali ouvindo a Sofia num treinamento. Depende. Não, olha só, colocando na cabeça aqui das pessoas isso. E aí eu fui lá fazer o treinamento, aquela uma semana. Em nenhum momento o celular deles estavam na mesa, de nenhum. Nem na mesa? Nem na mesa. Uau. Isso é um respeito profundo. Profundo. E realmente a pessoa anotava, voltava. No último dia, porque sério assim, né?
eu fiz uma pergunta para um. Eu falei, olha, fazendo a consideração, eu falei, gente, uma coisa que vocês me fizeram me sentir muito especial, que foi realmente vocês prestaram atenção em todos esses dias, tantas horas intensas, e a gente sabe que a pessoa voa, né? Não presta atenção. Tudo bem. E um deles falou, Sofia, cada vez que você olha o celular, a sua mente, para voltar no assunto que você estava falando, são 15 minutos. É verdade. Ele falou, então, e você sabe quanto é a média de pegar no celular por dia no Brasil? Quanto? 160 vezes. 160? 160 vezes. Pode fazer, coloca aí um aplicativo de pick-up, que são esses, você vai ver 160 vezes. Eu já cheguei a pegar 190. Porque não é só falar. É falar, é olhar a hora, é não sei o que lá, Sim. é um negócio, não, é procurar um Google. Eu me senti, e aí eu falo muito isso depois dessa experiência, no passado, tá? Eu falei, gente, eu mudei. É mesmo, que legal. Porque às vezes a gente não percebe o que você pode fazer pro outro estar bem. Claro. Então eu falei, não fica imagina, são pessoas executivas de gabarito alto e que elas tinham muita coisa para resolver. Você falou, uma coisa bem feita de cada vez. Várias coisas acontecendo, você vai cair produtividade e alta performance. Eu concordo. E aí, isso é uma verdade. Então quando eu falo assim, a mulher ela consegue fazer, não cai nessa armadilha. Eu concordo. Porque o ser humano tem as suas deficiências e a gente precisa entender isso. Ninguém é um super-homem. Então, calma, eu tô aqui com o Marco, tô gravando isso daqui. Quando eu acabar aqui, eu vou olhar e vou responder. Sim, e também é engraçado... Com presença. Nessa coluna que eu escrevi para exame a respeito do marketing amazônico, e como é importante regionalizar as coisas, eu falava justamente sobre isso que você está citando agora, que é esse compasso de tempo. Sim. Que a floresta e as pessoas da floresta, que a gente fala floresta, mas não é, né? É a cidade. Mas as pessoas da floresta amazônica têm 9 estados de floresta. Chama Amazônia Legal. Então não é só o estado do Amazonas, tem 9 estados. E eles têm um outro compasso. É outra velocidade de conversa, é outra aceleração, é outro tempo de maturidade para alguma coisa. É muito interessante o que você falou, muito interessante. Eu fui diretora de área de expansão de banco. E sabe o que eu falo, assim, que de todas as minhas graduações, sabe qual que para mim é que faz mais diferença no dia a dia? Não. Essa moradia em cada estado que eu tive. Eu já morei em Rio Grande do Sul, já morei na Bahia, já morei em Minas, já morei em Goiânia, já morei 2 meses em Manaus. Não acredito, que legal. E a diferença de você saber ouvir e entender comportamento me fez uma pessoa mais coerente nas relações, sabe? Que às vezes você entende que o outro lado é diferente. Eu estava te comentando antes da nossa câmera ligada sobre a comunidade de futuristas que eu participo, que é a Movers, criada pela Mônica Magalhães. Eu achei incrível isso. Incrível. E a Mônica, ela tem uma coisa muito interessante, que ela acabou de voltar da Ásia. E ela voltou da Ásia e ela fez Japão e China, nessa ordem. E ela falou uma coisa muito interessante. Eu tinha ido na comunidade dela, que na época era Disruptivos, agora Movers, para o SXSW, 2025. E lá no SXSW, ela já tinha levantado a lebre que era um festival que falava de muita coisa, mas deixava a Ásia de fora. Talvez para os Estados Unidos. Quando ela voltou da Ásia, o que ela falou? Que você não conhece o mundo se você não foi para a Ásia ainda. Sim, não, e é completamente... Eu fiz um curso no Japão sobre compactos, fiquei lá 2 semanas, e quando eu cheguei lá, eu tinha me inscrito, né? E aí cheguei, eram 10 alunos, fomos pra rua e entramos numa loja de sapato. Nesse momento, Marco, eu falei assim, meu Deus, eu mandei mensagem pro meu marido, me inscrevi para um curso que eu tô entrando numa loja de sapato e eu jurava que era de real estate de compacto. O que eu tô fazendo numa loja de sapato? E meu marido riu. E entrei na loja de sapato. Aí, alguém tava procurando sapato? Ninguém. Aí o professor falou, alguém quer comprar sapato? Ninguém. Obrigada. Levantamos e atravessamos a rua e entramos em outra loja de sapato. Sentamos, veio as atendentes, tirou nossos sapatos, fez uma massagem no pé e perguntou, alguém quer comprar um chinelo que vocês vão dar muito? Todo mundo comprou. Todo mundo. Era o dinheiro do Japão... Iene. Tem uma desvalorização muito grande, né? Então era baratinho. E aí... Quando saiu, o professor falou, agora a gente vai começar a falar de mercado imobiliário.
porque ninguém aqui estava procurando um sapato. Todo mundo recebeu uma massagem sem custo, você ficou na dívida de retribuir. Genial. E como que eu ia apresentar para vocês uma fila de 1 ano de espera de um apartamento de 9 metros quadrados se você não entende o que o outro precisa primeiro? Nossa, que genial. E aí... Que é uma política meio reversa, né? Totalmente. Aí você consegue entender que a localização, ali o toque, a parte de que você economiza da sua vida, que às vezes é 30, 40 dias na distância de locomoção. Olha, a gente não percebe isso. Por né? ano. Isso. Então você entende outras coisas para fazer sentido. E eu falo, quanto custa uma massagem no pé, numa loja de sapato? Zero. Não, porque ela fez ali 5 É interessante minutos. como ele construiu isso na sua cabeça, Sim. né? Que interessante. E aí a comunicação, quando eu falo, de você fazer o outro se sentir. Aí tem várias técnicas japonesas de venda, realmente. Muito essa interessante. parte de você fazer algo inconscientemente, você ter uma dívida com o outro. Então você vai olhando e construindo isso. Então, quando a gente entende a Ásia, quando você fala assim, olha, tem que entender para conhecer o mundo, é uma verdade, porque é completamente diferente. Deve ser muito incrível. É incrível. Eu vejo que tem essas, cada vez mais a gente tem oportunidade, Sim. graças a ela e pessoas como você, que estão trazendo isso para o Brasil e levando empresários também para essas missões. Sim. Acho que uma das coisas muito incríveis que a internet fez é justamente pulverizar essas fronteiras. Agora, existe uma questão geracional também. Sim. Porque você tem a Sofia de 40 anos, que é Y. Sim. Depois você tem os millennials, nascidos entre 90 e 2000. Millennials vêm com a internet. E eles já vêm com esse shift de propósito, causas e tal. Depois tem geração Z, que é desapego. Mobilidade, os caras têm o celular na mão, nasceram entre 2000 e 2010. Roupa larga, não quero apego. E aí você tem agora trabalhando os alfas. Entre 2010 e 2020 já estão trabalhando. Como? Nasceu em 2010, está trabalhando. Jovem aprendiz. Sim. Tem 15 anos hoje. Youtubers, esportistas, Verdade. pastores, coaches em Alphaville. Não, e isso que você está falando e trazendo então é um muito ponto geracional, importante. só para te dizer isso, é muito geracional também essa questão de eu aprender. Imagina, poder estudar numa universidade lá fora, aqui do Brasil, era uma coisa impensável, era muito caro. Hoje em dia você tem curso gratuito de inglês, você aprende mandarim, enfim, você tem oportunidades que você não tinha antes. Verdade. Então esse olhar, na minha visão, ele é muito, muito importante. Sabe uma coisa, uma estratégia que eu fiz e que eles aderiram no conselho na Ásia? Eu solicitei que em todos os conselhos eu tivesse uma pessoa para ouvir somente como escuta ativa de cada geração. Ai, que interessante isso. Nunca tinha ouvido falar. Escuta ativa. E eu coloquei um subtítulo como os advogados da reunião. Que máximo. Porque eu quero... porque uma pessoa Mas como, neutra... como que funciona? Como funciona assim? Eu pego os funcionários... Tá. Funcionário de áreas totalmente apartadas, que não tem uma parcialidade em decisão naquilo ali. Porque ninguém ouviria também de você chegar numa reunião séria. Às vezes o funcionário ele vai ter um receio de dar a opinião dele. Sim, claro. Sobre aquilo ali, porque envolve outras coisas, envolve várias questões. Só que quando você pega uma pessoa neutra, por exemplo, eu estou falando da área financeira, eu pego uma pessoa de marketing, um estagiário de marketing, que é geração alfa, que está lá menor aprendiz. Eu pego um desse, eu pego uma de cada geração, são 6. Que massa. Até o mais velho. E é incrível, eles têm que fazer um relatório, eles não vão falar na reunião, no conselho. Nossa, e eles vão incrível. colocar... Estou viajando aqui. E eles vão colocar para mim como que eles veem aquela situação. Então, eu vou te dar uma... Quer dizer, 6 perspectivas de um mesmo problema. E aí eu não quero... Eles não vão falar nada, eles são os advogados daquilo ali. A pessoa numa idade mais avançada, ela tem uma análise de crise extremamente importante. Claro, porque ela já viveu várias, que eu vou né? pensar em coisas que eu não estava olhando. É verdade. Uma pessoa mais nova, ela arrisca mais. E eu também preciso daquilo ali com É aquele verdade. cuidado. Ela é mais ousada, né? E ele falou, isso daqui tá muito conservador, a gente pode isso aqui porque já tem lugares fazendo assim, com umas ideias que a gente não tem, eu não tenho 20 anos, eu não tô olhando. Exatamente. E isso foi tão rico, Mark. E aí eu trago para você a comunicação. Me passa depois isso para usar em palestra, claro. Porque eu uso Isso foi um método desenvolvido por mim, por eu respeitar
a parte de geração. Me passa. Eu tenho E uma... você sabe que a gente teve um aumento de 18% em produtividade dos nossos conselhos resumidos em números. Me passa esse slide, vou te dizer. O meu próximo TEDx, que é dia 22 de agosto, ele fala sobre diálogo intergeracional. Justamente isso. A gente está pela primeira vez com 7 gerações no mercado de trabalho. Tem a geração silenciosa, lá no Japão deve ter um monte, nascidos entre 28 e 45, são octo- e nonagenários. Você tem baby boomers, Luiz Helena Trajano, geração X, geração Y, millennial, Gen Z e Alpha, 7 gerações. E o ponto é, não existe um diálogo para todas elas, existe uma escuta e depois uma adaptabilidade. Então eu usava um case, que é um case da BMW, que é diferente do teu, que é juntar na planta, na indústria, a pessoa mais velha com a pessoa mais nova. Por quê? Porque o mais velho não tem paciência para repassar tudo que aprendeu e o mais novo não tem tempo nem paciência para ficar absorvendo. Juntando os dois, começaram a sair coisas criativas. Mas eu nunca tinha escutado. Não é o único, eu que desenvolvi. Nunca tinha escutado um negócio desse. Então, para mim, é muito mais legal dar um exemplo brasileiro do que dar um exemplo alemão. Porque eu coloquei isso espetacular. Numa empresa asiática de performance, mas que é importante o seu olhar. Claro. Então, e eu acho que você tem toda a razão, porque quando a gente liberdade para a pessoa colocar sobre isso, entende? Isso que é o ponto importante. Que é na verdade, que é o sinal máximo de respeito. Porque quando a pessoa ela é mais velha, por que a gente divide em gerações? Tem hábitos e tal, mas também tem uma coisa que as pessoas não levam em consideração, que é a vivência. Alguém de 70 anos viu o homem chegar à Lua, que naquele momento era o que havia. Alguém que tem meio que a nossa idade, ou um pouco menos, viveu uma coisa que ninguém nunca mais vai viver, espero que não, que é a pandemia. Né? É um divisor de águas. Pessoas que viram a internet nascer, pessoas que já nasceram com a internet. Então tem coisas no mundo que vão acontecendo e que marcam gerações. Você falou dessa questão da crise. Pergunta para os seus pais, e eu também mais velho que você, quantas crises econômicas o Brasil não sofreu? Só que eu me lembro, teve plano Bresser, plano Cruzado, plano Sarney, Collor, depois a entrada do real, aí a crise de 2008, sabe assim, do subprime, você tem muita coisa. Então, quanto no Brasil, a gente costuma brincar o seguinte, você mede a maturidade da pessoa pela quantidade de crises que ela já testemunhou, entendeu? Então, incríveis. E eu via, e por que eu pensei isso? Justamente porque eu estava numa reunião e eu presto muita atenção no comportamento. E você vê pessoas mais maduras, por exemplo, você está numa reunião muito maduro? de comunicação. Não me empurra na velhice. Tá? Pessoas maduras que nem de 70 anos que nem você. Não, imagina você na comunicação. Sua área, que você estuda isso todos os dias, você é mestre nisso. Você pega um estagiário que está no primeiro semestre de faculdade. Você tem um outro olhar para conversar com ele. Só que, às vezes, ele vai ficar inibido de falar com você, às vezes, uma ideia que é muito legal, que vai ter que ter uma maturação sua para aquilo parar de pé. Perfeito. Porque ele vem com um robô, como que isso operacionaliza? Quanto custa? Quanto tempo? Isso ele não sabe direito, mas a ideia é muito boa. E eu leio muita autobiografia. Adoro também. E quando você vê, você vai reparar que as pessoas bilionárias, geralmente a ideia não foi delas, elas executaram bem uma ideia de alguém. Eu concordo. Em partes. Não em partes não, só estou tentando puxar como trazer isso para essa história. Eu concordo, e aí existe uma coisa que a gente precisa entender, que é o etarismo reverso. Uma coisa é o etarismo de um menino de 15, 17, 21, ou uma menina, olhar para alguém mais velho e falar, nossa, que ideia, que velho. Mas também existe o etarismo reverso, que é olhar para o mais novo e falar, o que você tem de idade, eu tenho de experiência. E eu acho que essas pessoas que você está citando são justamente as pessoas que não têm esse preconceito. Que elas são C-level e conseguem olhar para o estagiário ou para a estagiária e falar, peguei, vai virar meu próximo diretor aqui. Pega os dados, Facebook, os irmãos McDonald's, a ideia foi de quem executou. Você falou do Facebook, eu estava lendo ontem que o meu xará Mark Zuckerberg, ele está contratando um menino de 24 anos que ele queria pagar 600 milhões, com M, 600 milhões para poder ser o chefe de AI de um projeto que ele está criando. O menino não aceitou. Ele dobrou a oferta. O menino vai ganhar 1,2 ou 1,4 bilhão
para poder fazer esse trabalho. Com 24 anos. Com 24 anos. E assim, não queria, tá? Não queria, mas ele convenceu. Por quê? Porque o Zuckerberg está montando um time de super inteligência artificial. Uma espécie de mesão, que nem esse aqui, com as maiores cabeças do mundo, porque é o futuro. Sim. Então não é uma questão de idade, é uma questão de... Porque, de novo, a nossa autoridade, lembra que eu falei do EMB Craft, do fluxo de competências? Não é mais sobre aquilo que eu sei. Você acha que o Mark Zuckerberg, que é um monstro, apesar de jovem, não sabe? Sabe, mas tem coisa que ele não sabe. Sim. Então como é que ele se adapta àquilo que ele não sabe se ele não tem tempo de parar e ficar gerindo ChatGPT? Ele vai chamar alguém que sabe. Então é muito interessante a tua ideia, porque acho que casa exatamente com esse momento do mundo. E eu olhando esse comportamento, eu falei, bom, é importante, porque quem não sabe, geralmente não sabe que não sabe. Você não sabe que você está atrasado. Excelente. Essa é a grande inteligência. Aquilo que tá no risco, você sabe o que você não sabe, você sabe... Não, você sabe o que você sabe. Você sabe aquilo que você não sabe. Sim. Mas existe um campo obscuro que é você não sabe aquilo que você não sabe, que é até onde você pode chegar. Sim. Que é aquela história de testar limites que você não... Sabe aquela força que você nem sabe que tinha? Sim. E, Mark, assim, uma curiosidade minha. Sim. Sofia é fã do Mark. Você ainda tem aquele frio na barriga para palestrar? Como que você se prepara? Que dica que você daria para quem está iniciando a falar com grandes públicos, pontos importantes? É assim, muito menos do que eu tinha, obviamente. Mas eu só acho... Eu fiquei sabendo neste podcast que você não anda de moto. Apesar de pular de paraquedas. Sim, eu tenho muito medo. Tá certo. Eu também tive um acidente de moto. Eu não contei pra minha mãe que eu tinha comprado uma moto. Menti pra minha mãe. Tô falando depois de velho, tá? Foi em 2012. E aí tive um acidente de moto, machuquei o joelho. Até hoje faço fisioterapia. Onde que eu quero chegar? Você só cai de moto quando você acha que você aprendeu a andar. Sabe aquela falsa segurança de, não, eu sei tudo e agora eu vou entrar nessa e tá tudo bem. Esse é o grande erro das pessoas. Elas acreditarem que elas chegaram lá, ou elas acreditarem que elas são imbatíveis. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que passaram por muitas dificuldades, mesmo sendo gigantes. O Whindersson Nunes, que é um cara brilhante, é um cara que começou no fundo do quarto, hoje tem 100 milhões de seguidores, tem dinheiro, tem tudo, e mesmo assim passa por dificuldades. Sim. Então a gente tem exemplos de pessoas incríveis que têm seus momentos. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque... para mim tá mais do que claro. E eu esqueci a tua pergunta. Vamos ver se você tá prestando atenção. Não, eu tô prestando. Se hoje, eu queria que você desse dicas para quem tá começando a palestrar. Lembrei. E olha o exemplo claro da pessoa que tá prestando atenção. Não, lembrei. Ele já tá colocando aqui em xeque, tá vendo? É que eu fui dando uma contextualizada. Mas e o que você hoje coloca, né? Que você sente frio na barriga. Porque isso, eu tava falando disso. Pra palestra... falar em público, né? É o primeiro medo da pessoa. Gente, né? Posso falar? Eu fui dar uma volta para explicar exatamente isso. Que você só cai de moto quando você acha que você aprendeu a andar. Sim. Então, quando você sobe num palco, certeza que eu vou me dar bem, que não sei o que lá, e nananã, existem vários erros que você pode cometer. Não só o erro de dar um branco, de esqueci... Você não se preparou o suficiente, ou talvez você não tenha um jogo de cintura, ou até assim um jogo com a plateia. Como você pode ter questões de outras ordens, uma dor de barriga, literalmente. Eu não tive, mas você pode ter. Você pode, além do esquecimento, você pode cometer um erro que eu cometi, quando eu fiz uma palestra para 3.000 pessoas em Campinas, que eu montei uma palestra inteira sobre uma linha meio pessoal. Era lovers e haters. E na plateia, tinha uma turma que queria ouvir falar sobre comunicação B2B. Eu não prestei atenção, eram 3.000 pessoas. Eu não prestei atenção no tema da redação. E eu levei, era antes da pandemia. E eu levei uma história que era legal, mas não para aquele público. Então, estudar quem é o teu público. Qual é a expectativa dessas pessoas. Isso é o básico. Quem está do outro lado? São mulheres, são homens. Então eu fiz uma palestra agora em Manaus. Eu levei exemplos amazônicos. Para quê? Para dar liga. Para regionalizar a conversa. Né? São advogados, são arquitetos, são real estate. Se for real estate, eu vou chegar com exemplos de advogados, não tem sentido. Então, quem está do outro lado? Segundo ponto, que dor que eu resolvo? O que essas pessoas estão esperando de mim, ou da minha conversa, ou do meu treinamento, ou da minha mentoria, que eu vou resolver?
É para isso que elas estão lá, né? Elas não estão lá por minha causa, que eu sou lindo. Elas estão lá para resolver um problema delas. Então, vamos preencher essa expectativa. E aí, claro, trazer os diferenciais. Então, quando eu me preparo para o palco, eu tento, ou preparo alguém, eu tento primeiro quebrar a primeira objeção, que é a de todo mundo, que é o medo do julgamento. Depois que você treina muito isso com você mesmo, o medo do julgamento passa a ser mais secundário. Porque aí você entende a segunda parte dessa história, que é: a minha preocupação não é com a plateia só. Minha preocupação é com a mensagem. Sim. O que eu vou passar de mensagem? Qual é a transformação que eu quero gerar? Isso é muito mais importante do que eu olhar para o público, ver duas pessoas que não gostaram de mim, ou que sacaram o celular, e eu falar, não gostou, e começar a maquinar uma história e me perder, ou entrar no público no palco muito soberbo, muito seguro, fazendo piadas e escorregar numa piada machista. Pode acontecer. Sim. Fazer um comentário LGBT-fóbico, mesmo que brincando sem querer, ou escorregar na gordofobia, porque você está tão seguro que você acha que você está na mesa do bar, muitas vezes, e pode escorregar numa piada que você faria lá fora. Pode acontecer com as pessoas como um todo, pode acontecer comigo, de fazer um comentário desconfortável. Sim. Eu me policio. Então, o que eu faço? A hora que eu vou para o palco, eu tenho clara qual que é a minha missão, qual a transformação que eu quero gerar, quem são as pessoas, o que eu vou precisar falar, um pouco do tempo que eu vou falar para não também me estender muito, construir slides ou uma história que tenha começo, meio e fim, e uso muito inteligência artificial hoje. Toda vez que eu preparo qualquer conversa, aqui não porque é diferente, mas quando eu preparo um talk, um pitch, uma apresentação, eu preparo esse material, eu jogo no chat GPT e peço uma nota. Falo, que nota que você dá? Justifique. 8.3. Pontos Olha, bons. eu vou fazer isso com as minhas. Tem que fazer. Ó, o que pode melhorar? E aí eu vou toreando. Faço isso com texto, faço isso com apresentações, faço isso com post muitas vezes. Por quê? Porque existe um olhar da máquina que hoje é muito mais malicioso, no bom sentido, Que é de importante. pegar ali as nuances e falar, pô, isso aqui faltou. Às vezes coisas bobas. O teu slide 23 está com muito texto. Aqui, entre um tema e outro, faltou uma frase de conexão, uma passagem de bastão. Ficou um corte abrupto. Então veja que interessante, a gente pode usar e deve usar as coisas para melhorarem. Que legal. Hoje, antes de subir aqui, um amigo meu me mandou uma coisa que ele mandou para a chefia dele. Um diagnóstico que ele fez e tal. Me mandou. A primeira coisa que eu fiz, eu li inteligência artificial. Expliquei primeiro. Fiz aquela coisa que você fez, que é a questão de reversa. Primeiro eu perguntei e falei, olha, o que de um diagnóstico que a gente manda para alguém numa situação XXX, o que não pode faltar? Ele vai me dizer, olha, não pode faltar isso. Analise isso aqui então. E ele falou, olha, foi bom, mas faltou estratégia, faltou isso. E aí depois que ele monta isso, eu falo, olha, então aplique. Então me mostre onde que eu posso mexer. Você dá o contexto para a máquina, você diz o que não pode faltar. Me cria um prompt, então, daquilo que não pode faltar. Não pode faltar isso. Certo, agora eu estou te colocando o meu texto. Pá. E aí depois ele fala assim, então arrume. Pá. É assim que funciona. Não tem segredo, é mecânica, é treino. E falar em público é a mesma coisa. Claro que tem dias que a gente está mais triste, com a cabeça mais avoada. Tem dias que a gente perdeu alguém que a gente ama. Tem dias que a gente está mais eufórico. Pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas quanto mais você treina, mais fácil é. Até porque muitas das falas que a gente tem são repetitivas. Estou te contando várias histórias aqui que eu nunca contei, mas meia dúzia eu já contei. Sim, então você tem uma base ali de, putz, frases que os públicos não viram. Eu fico vendo, tem alguns conferencistas, né, palestrantes que cobram o olho da cara. Estou falando de 170 mil, 250 mil. Tem. Eu não estou dizendo olho da cara, olho da minha cara, no caso. Não, tem gente que paga, mas é um valor alto. Sim. Eu não sei a tua hora mulher quanto custa, mas eu não acho que é 170 mil. Não, ainda não. Ainda não. Mas a gente chega lá. Vamos chegar. O ponto é super alto. E essas pessoas, muitas vezes, fazem a mesma palestra há muitos anos. E eu fico me questionando, falo, cara, ela está fazendo essa mesma conversa há 2, 3 anos. O que acontece? O Brasil é tão grande. Tem tantos públicos que nunca viram essa história, que nunca ouviram, que você pode se dar esse direito.
Você não precisa mudar o tempo todo. E aí você vai criando um treino. Então, na primeira, na segunda, na 23ª vez que você fala de olho fechado. Sim. Entende? E eu acho que o ponto é, quando você tem muito treino e você tem excelentes palestrantes, que eu não vou citar nomes, óbvio, porque são pessoas que não vou ficar fazendo diferenciação entre um e outro. Mas são excelentes palestrantes, são pessoas que estão muito treinadas. Acima de tudo, elas são muito treinadas. Se você... Lógico que você pode pegar e tomar um 4-0 no campo, mas treino é treino, jogo é jogo. Mas quanto mais treinado você tiver, certamente você vai passar menos vergonha. Sim. Porque as pessoas veem o teu esforço, elas viram que você pelo menos tentou, que você tentou se recuperar aqui. É diferente de alguém que entra soberbo. Então acho que o ponto é, do palco, assim como tudo que você faz na vida, é treino. É assim, você mostrar que você se preparou. Tem uma frase de uma pessoa que começou ontem, que é o Bernardinho, que diz o seguinte: tá com medo, vai com medo mesmo, calma. Ele tem um adendo. Tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado. Tá com medo, vai com medo mesmo, mas vai preparado. E o vai preparado do Bernardinho muda tudo. Muda tudo. Tudo. Porque é aquela coisa de você não achar que é pela sorte, né? A sorte encontra quem tá se preparando, não tem jeito, né? Não, eu achei incrível. E eu tô analisando aqui porque eu estou aprendendo para uma aplicação. Claro. Não, mas você, gente, assim, conversar com a Sofia Martins, vocês estão vendo que a mão dela tá aqui embaixo, ela já tá criando a própria IA. Ela já tá mexendo no agente. É o famoso Sofia GPT. Não, mas é porque eu vejo, assim, o quanto é importante. Eu uso muito a inteligência artificial. Sim, que bom. Mas não nesse nível da minha apresentação, por exemplo. Imagina, minha filha. Então, isso é importante, porque... E eu realmente, as minhas apresentações, elas são únicas para aquela plateia. Eu uso, às vezes, um slide, outro de um vídeo, outro que eu ilustro, mas eu tento entender realmente quem é o público. Vou te dar mais uma sugestão, que eu faço muito. Toda palestra, todo talk, ele é precedido de um briefing. Sim. Que muitas vezes é uma conversa. Sim. Eu gravo essa conversa. Eu gravo com autorização. Sim. Mas eu gravo essa conversa. E depois, a partir dessa conversa, vamos lá, a gente vai fazer aqui um bate-papo. E você quer que eu palestre para os seus corretores. Sim. Eu vou gravar essa conversa. E vou falar, Sofia, com base no que a gente conversou, o roteiro que eu fiz é esse. É quase impossível você não gostar. Porque 70% do briefing foi você que passou. Eu só discuti. Então eu vou te devolver aquilo que você me disse, em outras palavras. É isso. Então a minha construção, ela é muito mais fiel. Não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, ou que eu estou aqui com você 1 hora anotando, que eu vou anotar 30%. E 70% vão ter voado. Não, é 100% analisado. Desses 100% analisados, eu vou trazer para você, claro que com a minha inteligência natural, sim. mas eu vou trazer para você muito do que você me pediu. Vai ser muito difícil. Pontuar, né? E com máquina. É muito difícil você olhar e falar, pô, mas eu não falei isso. Não, você falou isso. Tá gravado e mais, tá analisado por um robô. Sim. E isso não acontece. É impossível a pessoa não falar isso. Porque ela falou isso. E não tô aqui para desmentir, nem para peitar. Tô aqui para dizer o seguinte, o que eu tô te oferecendo, em termos de palestra, de talk, de artigo, de qualquer coisa, é muito fiel àquilo que saiu do teu coração e da tua boca. É muito mais fácil. Interessante. É muito mais fácil. Quer me contratar? É muito mais fácil. Eu quero. É tão interessante. E aí fica muito assertivo. Então, todas as minhas mentorias, 1 para 1, todas as minhas palestras, treinamentos, às vezes textos que eu faço, eles são muito, muito focados nisso. Em usar o tom de voz da Sofia, usar as palavras que ela usa, usar o jeito... Porque, de novo, se eu vou falar para os teus corretores, claro que você quer a minha presença, minha inteligência, mas eu quero conectar. Sim. Não adianta eu vir aqui falar que nem eu fazer uma venda de prateleira. Ai, Mark, olha, eu realmente quero sim, para a vida, porque a comunicação ela é extremamente importante e temos que marcar outras conversas, porque já passamos aqui no horário. Já passamos? Mas eu faço, que pena. Para você não brigar comigo. Mas eu faço uma pergunta, Mark, final, que é o que é luxo para o Mark? Nossa, luxo? Luxo de verdade, sem demagogia. Tem vários luxos, né? Sim. Acho que o primeiro deles é o luxo óbvio, de poder ser quem você é na vida. E ser respeitado por isso, e ser escutado por isso. Então, ser quem você é na vida, não ter esse, vou usar uma palavra aqui, rabo preso, e ter o respeito das pessoas sendo quem você é com
defeitos e virtudes, elas gostarem de você por quem você é, e não pelo teu cartão, pela tua cadeira, pelo teu... eu acho que é o maior luxo de todos. Por isso que eu tô aqui. Sim. Aqui sentam pessoas de... né, uma miríade assim, de coisas. E eu tô sentado aqui no mesmo nível, recebendo o mesmo respeito, o mesmo olho no olho. Isso para mim é o luxo total. Que é ser escutado, não pela minha carteira, ou pelas coisas, ou pelas construções, mas por quem eu sou. Isso para mim, então, eu te agradeço. E aí você tem os outros luxos que para mim também são muito importantes. O primeiro deles é a convivência com a família. Né? Não tem luxo maior do que você se dar esse luxo de ter um núcleo familiar legal. Você falou da sua mãe aqui, você falou do seu marido aqui. Então, para mim, isso é muito importante, é o mais importante. E eu acho que tem um luxo também, que é poder chegar num lugar na vida, no trabalho, que te permite respirar. Sim. E essa permissão de respirar, ela vem com muito trabalho, mas também com uma remuneração melhor e também com uma questão de horários melhores. Eu me permiti estar aqui num dia de semana, durante 3 horas, poder bater um papo com você, vir de São Paulo para Alphaville, a gente tomar um café. Isso é super luxo. Porque quando você não tem esse luxo, as pessoas fazem o quê? Elas compram tua agenda, elas compram teu horário. Então, o que é comprar o teu horário? Você vai fazer o que eu pedi durante aquelas 8, 10 horas. E eu me permiti, com altos e baixos, com dificuldades que eu tenho muitas vezes, mas também com muitas alegrias, de não ter isso. Eu me dou esse presente de poder fazer o que eu quero, entre aspas, na hora que eu quero. Eu faço a minha agenda, que pode ser muito bom naquele mês e não tão bom no outro. Mas é uma escolha que eu fiz. Então, hoje eu vivo de acordo com as minhas escolhas. Eu banco as minhas escolhas, né? Esse é meu luxo. Eu vivo do jeito que eu quero. E o meu compromisso, além dos meus filhos, da minha mãe, da minha irmã, é com o meu travesseiro. Então, eu durmo tranquilo. Eu posso acertar e se eu errar eu vou voltar atrás, mas eu durmo tranquilo. Acho que não tem luxo maior que esse, que é um luxo de paz de espírito. Só quem já teve a paz de espírito roubada em algum momento sabe do que eu estou falando. Se você perdeu a paz de espírito por qualquer motivo, financeiro, familiar, educacional, qualquer coisa, doença, se você perdeu isso, não tem dinheiro que pague. Sim, eu aprendo muito com o que é luxo, porque por isso o nome, né, luxo concreto, porque o luxo ele é completamente diferente do que somente o dinheiro, do que as pessoas rotulam hoje, né? Você olha em rede social hoje e o quanto que é rico e que bom eu aprender sobre luxo. E Mark, para quem quer falar mais com você, entender mais do seu trabalho, te contratar, porque já é o ponto aqui, como que te acha? Luxo. A gente vai deixar aqui todas as suas redes sociais também. Como que fazemos para continuar conversando com o Mark? Bom, primeiro eu queria te agradecer, dizer que eu estou muito feliz, que eu me senti realmente, para mim é muito, eu acho que tem aqui 2 palavras excelentes, que é luxo e concretude, né? Luxo da gente poder ter de se dar esse luxo, de se conhecer, a gente já se falava muito, mas de ter essa energia, a energia não mente, e essa concretude, porque é lógico que é lindo rede social, é maravilhoso você ter seguidor, mas ter muito seguidor é que nem ser rico no banco imobiliário. O ponto é isso aqui, ó, olho no olho, sentir energia, conversar com as pessoas, isso é a realidade. É a realidade, é vida real. Então eu sou muito feliz por isso. Isso para mim é muito concreto, né? Vida real. Então acho que tem 2 coisas aqui. As pessoas me encontram na TV Globo, no Jornal Nacional. Não, tô brincando. As pessoas me encontram em qualquer rede social. Eu ia dar meu e-mail, mas assim, de novo, meu e-mail é mark@tawil.com.br, mas em todas as redes sociais como @marktawil, tudo junto. Não, e para você que não segue, siga, porque conteúdo de valor para aprender. Espero que sim, né? Você que tá falando, eu não tô falando nada. Sabe por quê? Não, e é real, porque eu sou uma pessoa muito crítica. Porque assim como eu faço a dieta para minha alimentação, as pessoas elas têm que fazer dieta do que elas leem, você fala isso. do que elas escutam. Exatamente. Alimentos da alma. Porque eu tenho a responsabilidade daquilo que eu estou passando. Concordo, então, 200%. Eu consumo conteúdo de quem eu vejo essa responsabilidade. Parabéns que você tem essa responsabilidade. Que bom, fico feliz que você veja dessa forma. E quando você aplica o que você aprende, quando eu aplico, por exemplo, eu assisti a sua palestra no Confesse,
Como que você elaborou ali para um público que é o meu público que eu atuo Nossa, todo dia. no dia anterior tinha 5 mil, tinha mais 7 mil pessoas ao mesmo tempo. Nossa, eu achei incrível. E eu não, falei mas foi assim, incrível. No quando meu você dia falou, seguinte eu tinha 1.000. assisti. Não, você falou, eu assisti. Eu falei, meu Deus, Claro ainda bem que eu não assisti. sabia. Porque pra mim, de verdade, você é um fenômeno. Obrigada, e eu fico muito encantado de ver isso. Porque a gente falou daqui no começo. É um mercado masculinizado. Sim. Você é uma mulher nova. Sim. Sabe assim, você começou lá de trás, Sim. só você sabe o que você passou. A jornada. E as pessoas te adoram. Então é muito legal ver isso materializado na tua frente. Mas uma coisa que você falou que pra mim é uma premissa é você ter essa simplicidade e não arrogância. Então, faz muita diferença. Toda a diferença, na verdade. Eu me coloco muito assim, eu não sou uma palestrante, eu vou compartilhar aquilo que eu vivo. Então, eu gosto de aprender com quem é, para olhar. E eu estava assistindo a sua palestra e eu vi o cuidado que você se preparou para os exemplos que você deu. Sim, que isso é quem muito vive, importante. Né? Eu falei, nossa, que é uma pessoa que você viaja e faz tantas palestras. Então, parabéns. Eu acho que isso é muito importante para quem está aqui, do nosso segmento, de outros, o quanto agrega mesmo no valor de aplicabilidade. Aliás, eu vou dar uma dica final. Sim. A inteligência artificial é maestrina nisso. Toda vez que você for preparar alguma coisa, descobre quem está do outro lado, cria exemplos, traz exemplos. Você está numa cidade, fala um pouco da gastronomia, fala um pouco do luxo daquela cidade, das construções, busca exemplos históricos, busca exemplo de pessoas que venham daquela cidade ou daquele lugar. Porque isso cria identificação. Verdade. A palavra é rapport. Né? Rapport em francês é rapporter, que é trazer. Você está trazendo a pessoa para perto de você. Isso é super importante. Não tem sentido eu ir numa palestra para mulheres e mães, ou ir numa palestra de negritude e usar exemplo de pessoas brancas. Não faz sentido. Eu tenho que criar identificação com o público. E, claro, me colocando no meu lugar. Sim. Se eu sou uma pessoa branca, então eu tenho que usar exemplos como aliado e não me colocar como uma pessoa preta. Sim. Isso tudo é sensibilidade e o outro percebe. Nossa, eu ia pedir para você dar a palavra final de uma mensagem do Mark para quem ou está começando na comunicação, porque é algo que as pessoas às vezes passam por tanta dificuldade. E eu vou te falar, Mark, eu sou uma pessoa introspectiva. Jura? Muito. Jura? Muito. E quando eu faço... Muito? Sério? Mas eu falo isso para as pessoas o quanto é desenvolvido. Tudo é desenvolvido quando queremos. Então, hoje, assim, há muitos anos, eu sou uma pessoa que se eu entrar num lugar e sair, eu vou ser a pessoa que eu opto por estar mais quieta, presto mais atenção. Entendi. Mas eu desenvolvi, porque eu preciso fazer algo. Imagina, para mim estar aqui entrevistando o Mark, eu tive que fazer muito treino de vida, né? Para eu estar para mim, o meu mundo é um escritório, planilha e análise. Isso para mim é meu mundo. Isso eu posso ficar 10, 15 horas concentrada nisso, que eu tô feliz. Isso daqui é o desafio. E eu gosto de me desafiar para isso, para aprender. Parabéns. Então, eu queria que você desse uma mensagem para essas pessoas que olham, né? E eu gosto de falar isso para a pessoa entender que eu não estou aqui hoje, que eu me coloco ao risco para eu desenvolver e como eu cresço com isso. Interessante. Eu vou então usar a tua frase, porque é uma frase que eu uso muito. Muito se fala, e você vai escutar muito isso, que a maior constante, né? Ou seja, a maior constante é a mudança. Tudo que a gente sabe que vai acontecer é que vai mudar. E eu vejo diferente, eu falo isso. A minha maior constante não é a mudança. A minha maior constante é o desafio. Eu preciso me sentir desafiado a ser melhor, a ter outras conversas, a sentar numa mesa e saber do que os outros estão falando. Porque isso vai me trazer curiosidade, vontade de aprender, ler sobre biografias, ler sobre pessoas, saber como é que funciona o pessoal que mora na floresta, mas também mora no Japão. É essa curiosidade que vai te fazer furar as bolhas e sentar nas mesas. Ninguém mais quer conversar com gente que não é interessante. Então, use o que ela está dizendo aqui, que é o desafio. E desafio não é você nadar 1.500 quilômetros ou subir o Everest. Desafio é ser 1% melhor todos os dias. Mark, que incrível. E para você, eu vou deixar aqui as redes sociais do Mark, aí eu faço aqui o jabá, curte, compartilha, encaminha, faz tudo o que você quiser que precisa fazer para chegar esse conteúdo a mais pessoas. E, Mark, muito obrigada e até o nosso próximo episódio, que eu vou fazer mais convites para a gente falar de mais temas aqui. Por favor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.